Hoje eu sinto que eu já fui muitas coisas, como se fosse uma coleção de memórias que definem características, que definem a personalidade que eu carrego hoje. Mas me deixou pensando, mas se o passado me define tanto, quem sou eu a não ser um fantasma, uma mera ilustração de quem eu era no passado? Essa frase me veio à cabeça depois de ler esse livro aqui, Enquanto Caço Fantasmas, Escrevo sobre Eles, onde a gente acompanha a história de Robert, um cara comum, questionável, que é guiado pelos fantasmas, e cada um desses fantasmas tem uma razão para existir e também tem um nome, representando ali um sentimento ou um momento específico da vida do Robert. Inclusive, um fato curioso é que eu ganhei esse livro em 2022, né, pela dedicatória que tem no início, mas só comecei a ler ele recentemente, há poucos meses atrás. Então, realmente é um processo de readaptação à leitura, principalmente por pressão da faculdade também. Esse pensamento de que somos uma versão mais completa quando comparado ao passado, esse pensamento de que somos um fantasma, uma projeção, eu entendo como uma visão pessimista da ideia de que nós formamos o nosso eu atual com base nas nossas experiências vividas, com base no que o passado nos trouxe e nos moldou para sermos o que somos hoje, trazendo aquele pensamento de que o presente é a nossa versão mais completa. E realmente faz sentido. Se a gente pensa em quem somos agora, não tem como não definir o agora com o passado. Porque o que você pode afirmar sobre você hoje, muitas vezes está relacionado a experiências ou a mudanças que houveram no passado para te guiar a essa autopercepção. Eu lembro que quando eu estava refletindo sobre esse tema, até pensando se era uma coisa que eu deveria trazer ou não, eu lembrei muito de uma frase, que agora eu não lembro se foi o Malcolm X que falou, ou o Muhammad Ali, né? Mas a frase diz basicamente o seguinte: o homem que vê o mundo aos 50 anos, do mesmo modo que via aos 20, perdeu 30 anos de sua vida. Acho que essa frase mostra como é importante a gente saber reavaliar, principalmente as nossas convicções, nossas opiniões, ao longo do tempo. Compreendendo principalmente que a realidade muda com o passar do tempo. E aquele que rejeita essa mudança, aquele que vai contra esse ciclo natural, porque é natural, a mudança acontece. Aí que a pessoa fica realmente presa a uma visão que somente prevalece o passado, como se a alegria, como se a possibilidade morasse somente lá no passado, e não é mais possível. E é aí que a gente assume ser essa versão fantasma do passado. Aquele que não muda, aquele que não se adapta ao novo ambiente, às novas ideias. Sempre preso a quem era ou quem poderia ter sido. E é uma tarefa muito difícil você conseguir olhar o passado com compaixão, evitando essa comparação. Porque é como se a gente precisasse de uma validação interna. Quando a gente não tem essa validação externa, a gente busca essa validação interna. Onde é muito fácil você comparar a sua versão atual, tão complexa, com a sua base lá no passado. E nisso vem o julgamento. É uma armadilha muito simples de se cair quando você olha para o passado, para o seu passado, com esse ar de julgamento, de superioridade, como se você fosse melhor de alguma forma. Ou o contrário também, quando o passado é que traz essa comparação, o passado te julga, quem você é hoje. Mas
O principal ponto, que foi até o que me fez pensar a respeito dessa leitura, é como é necessário a gente saber que o passado não pode nos definir e que não enxergar a mudança social, ambiental, seja ela qual for, é você literalmente se prender a um mundo que já não existe, a um mundo de fantasia, a um mundo ideal, ou simplesmente um mundo que era melhor para você de alguma forma. E isso causa uma dor quando a gente pensa sobre isso. E essa dor é o que pode gerar esse fanatismo pelo passado. Forma aquela pessoa que não consegue mais enxergar beleza, não consegue mais enxergar possibilidade no que existe hoje em dia. E assim como no passado tinham muitas dificuldades, às vezes é o mesmo problema, só que até o próprio problema se readaptou para a realidade. Ele não deixou de existir, ele só se adaptou às suas novas preocupações, a quem você é no momento. Então, o que era para ser um momento de nostalgia, relembrar do passado com uma saudade, mas com um sentimento de acolhimento, às vezes até de admiração também, se torna, na verdade, uma prisão mental, que você não sabe muito bem como sair disso. Se torna uma vida que ficou estacionada lá atrás, lá no passado. E não é que a gente deve aceitar a mudança, seja ela qual for, de olhos fechados, aceitar tudo sem questionar. Não, a gente tem que questionar. Até porque quando se tem a ideia de questionar, automaticamente é uma confirmação de que você percebeu que houve uma mudança na sua realidade. Então, para você não se tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa que é fissurada no passado, nessa possibilidade, nesse mundo que já não é o mesmo, eu gostaria muito de dizer para essa pessoa, para ela começar a perceber o mundo ao redor. Começar a notar, principalmente a notar como tudo muda, tudo mudou. E tudo ainda vai mudar. E se essa mudança te preocupa, te assusta, te deixa esperançoso, gera qualquer sensação, isso é ótimo, na verdade. Porque isso prova, é a maior prova de que você já faz parte dessa mudança.